Bem-vindos à nossa análise. Hoje o nosso foco está no futuro do Corinthians, especificamente no planejamento estratégico e orçamentário para o ano de 2026. O material que a gente tem em mãos detalha uma reestruturação bem profunda que a diretoria está planejando e ela se centra em dois pilares. Um corte drástico na folha salarial do futebol e uma meta, eu diria, ambiciosa de arrecadação com a venda de jogadores. Exato. E a partir desses dados todos surge uma pergunta que é fundamental e que realmente divide opiniões. Esse plano representa uma gestão finalmente responsável, prudente, um passo necessário para garantir a saúde financeira do clube a longo prazo? Ou, pelo contrário, é uma aposta de altíssimo risco, uma estratégia assim de austeridade tão agressiva que pode minar a competitividade do time justamente quando ele mais precisa dela? Bom, eu vou defender a primeira visão. Para mim, este é um movimento corajoso e, mais do que isso, indispensável de saneamento financeiro, de responsabilidade administrativa. É o clube encarando a realidade de frente, sabe? Já eu seguirei por um outro caminho, argumentando que a abordagem, embora possa ser bem intencionada na teoria, na prática, ela é excessivamente radical e arrisca comprometer o desempenho esportivo de uma forma perigosa. E talvez, a curto prazo, até irreversível. Olha, a minha posição se baseia numa premissa simples. Não existe sucesso esportivo sustentável sem saúde financeira. O que o Corinthians propõe é um ato de gestão profissional e, francamente, inevitável. As dificuldades financeiras do clube não são segredo para ninguém, né? E continuar empurrando dívidas com a barriga é o caminho mais curto para a irrelevância. O objetivo de reduzir a folha salarial em cerca de 6 milhões de reais por mês não é um número tirado da cartola. É uma meta calculada para que as contas fechem, para que o clube respire. E as decisões que sustentam essa meta são lógicas. As saídas, por exemplo, já confirmadas de Romero e Thales Magno são emblemáticas. Com o Romero, trata-se do fim de um ciclo. Um ídolo, sem dúvida, mas que aos 33 anos, com salário elevado, já não entrega em campo o que entregava antes. Manter o contrato seria pagar pela história, e não pelo desempenho. No caso do Thales Magno é ainda mais claro. Foi um investimento, um empréstimo, que não deu retorno técnico. O jogador sequer tem sido relacionado para o banco. Seria uma irresponsabilidade monumental exercer a opção de compra. Somado a isso, a meta de arrecadar 151 milhões com transferências é proatividade. É olhar para os ativos do clube como o Yuri Alberto e o jovem Guinegão, que o material aponta que já recebem sondagens, e transformá-los em capital para reinvestir com mais inteligência. É o caminho árduo, mas para mim é o único caminho para construir um futuro sólido. Eu entendo a lógica por trás dos números. De verdade. Mas o futebol não se joga numa planilha. A minha grande preocupação é com a escala e com a velocidade dessa reestruturação. Ninguém em sã consciência é contra a responsabilidade fiscal. Mas o que o material descreve não me parece um ajuste, sabe? Parece um desmanche. Não estamos falando só de duas saídas. Romero e Thales Magno são a ponta do iceberg. O documento diz que a diretoria autorizou o staff do Félix Torres, que é um pilar da defesa, a buscar propostas. Fala na negociação de jogadores como Charles, como Hugo, e para aumentar a instabilidade paira uma incerteza enorme sobre a permanência do Maicon e do Fabrício Angelier, que são jogadores importantes e cujos contratos terminam em breve. Quando você soma tudo isso, a mensagem que se passa para dentro do vestiário é de desmobilização. E aqui entra um pouco da minha experiência de quem viveu esse ambiente. Um time não é uma coleção de peças que você troca sem consequências. É um organismo vivo, baseado em confiança, entrosamento, liderança. O que está em curso é a remoção de várias partes vitais desse organismo de uma só vez. E a dependência total da meta de 151 milhões me soa como uma aposta perigosíssima. O mercado da bola é volátil. Sondagem vira pó com uma lesão ou com a mudança de interesse de um clube comprador. Basear todo um orçamento em algo tão incerto é flertar com o caos. E a contradição maior é o timing. Fazer tudo isso às vésperas de uma possível volta à Libertadores. É como se preparar para escalar o Everest, tirando equipamentos da mochila para ela ficar mais leve. Simplesmente não faz sentido. Eu vejo sua preocupação com o vestiário, mas eu discordo da sua conclusão. Você chama de desmanche, eu insisto que é otimização de recursos.
Cada caso é um caso e as decisões parecem ser eminentemente técnicas e financeiras, não um movimento de pânico. A saída do Romero, como eu disse, é o ciclo natural da carreira de um atleta. Seria má gestão renovar por gratidão. Não comprar o Talismã Magno é corrigir um erro de avaliação anterior, o que, na verdade, é um sinal de boa gestão. E sobre o Felix Torslow ser pragmáticos, autorizar a busca por propostas é uma prática padrão no futebol moderno. O clube precisa entender o valor de mercado de seus principais ativos para poder se planejar. Isso não significa que ele será vendido por qualquer valor, mas sim que o clube está aberto a um bom negócio. Se aparecer uma proposta irrecusável por um zagueiro de 29 anos, o clube tem a obrigação de analisar. É assim que se capitaliza. A ideia é justamente essa: remover peças de custo elevado ou que não performam no nível esperado para abrir espaço. Espaço financeiro na folha salarial para contratar de forma mais assertiva e espaço no elenco para os talentos da base, que é outro pilar do projeto. Não é desmanche, é renovação estratégica. Seu argumento é forte do ponto de vista empresarial, eu concordo, mas ele ignora o fator humano e o impacto cumulativo. O problema não é analisar a saída de um jogador isoladamente. O problema é o efeito em cascata que a soma dessas incertezas gera. Não é só a saída do Romero, é a saída do Romero, mais a possível saída do Félix Torres, mais a incerteza sobre o Maicon, mais a pressão para vender o Yuri Alberto. Isso cria um ambiente de insegurança generalizada. O jogador que fica começa a pensar: quem será o próximo? O técnico não consegue planejar a temporada seguinte porque não sabe com quem poderá contar. Um elenco, repito, não é um portfólio de ações. A coesão, o entrosamento, a liderança de um zagueiro como Torres, a dinâmica de um meio-campista como Maicon, isso é capital intangível, leva tempo para construir e se destrói muito rápido. Chamar essa barca, como o próprio material define, de cortes cirúrgicos é um eufemismo que não se sustenta na realidade do futebol. Uma cirurgia remove um problema específico. Aqui parece que estão removendo múltiplos órgãos vitais ao mesmo tempo. O risco de uma rejeição sistêmica, ou seja, uma queda abrupta de performance coletiva, é altíssimo. Mas essa instabilidade de curto prazo é o preço que se paga por uma estabilidade de longo prazo. É um tratamento de choque necessário. E isso nos leva diretamente ao segundo ponto de discórdia: o planejamento financeiro. Você classifica a meta de 151 milhões como especulação, mas eu a vejo como uma diretriz orçamentária essencial. Toda grande empresa, e um clube como o Corinthians é uma grande empresa, trabalha com projeções de receita. Não é um tiro no escuro. A meta se baseia em ativos concretos e valorizados. O material cita nominalmente o Yuri Alberto, um centroavante com idade e números que atraem o mercado europeu, e o Gui Negão, um jovem talento da base que já gera interesse. Isso indica que a meta não foi inventada, mas sim calculada com base no valor potencial desses jogadores. E vamos ser honestos, esse é o modelo de negócio que se impôs no futebol brasileiro para os clubes que querem ser superavitários. Olhe para os rivais que estão no topo hoje. Eles se tornaram máquinas de revelar ou potencializar talentos e vender bem. É monetizar ativos para reinvestir de forma mais inteligente, em vez de continuar no ciclo vicioso de gastar um dinheiro que não existe e rolar dívidas. É a única forma de competir de igual para igual. Desculpe, mas essa justificativa não me convence. E eu explico por quê. Chamar de diretriz orçamentária é uma forma elegante de dizer aposta. É intrinsecamente especulativo. Você condiciona a saúde financeira de toda a temporada à vontade e à necessidade de terceiros, os clubes compradores. E se o clube europeu que sondou o Yuri Alberto contratar outro centroavante? E se a proposta oficial ficar 30% abaixo do esperado? O que acontece? O plano não diz. O clube fica numa encruzilhada terrível. Ou vende o jogador por um preço menor, comprometendo a meta e o próprio orçamento, ou se recusa a vender e fica com rombo nas contas. E aí, para tapar esse rombo, vai ter que vender quem não estava nos planos, talvez um jogador fundamental que a comissão técnica considera inegociável, como o Wesley. Essa estratégia tira a autonomia do clube. Você não está no controle do seu próprio planejamento. Você está à mercê do mercado. Você emprega as chaves da sua gestão para empresários e diretores esportivos de outros continentes.
Para quem viveu o lado de dentro, essa é a pior sensação possível. A de que o projeto esportivo pode ser desfeito a qualquer momento por uma necessidade de caixa. Eu entendo a sua lógica, mas a minha perspectiva é um pouco diferente. Onde você enxerga a vulnerabilidade, eu enxergo a flexibilidade que essa mesma estratégia cria. E o próprio texto que estamos analisando nos dá a pista para isso. Há uma passagem crucial que diz que a final da Copa do Brasil é determinante para definir algumas diretrizes. O que isso significa? Que o plano não é uma pedra esculpida, não é uma camisa de força, ele é um organismo vivo, adaptável às circunstâncias. Se o Corinthians for campeão e garantir a vaga direta na Libertadores, haverá uma injeção de dezenas de milhões de reais em premiações e receitas. Esse novo cenário permitiria ajustes, talvez a meta de venda possa ser reduzida ou um jogador que estava na lista de negociáveis, como o Félix Torres, passe a ser considerado intransferível. A redução na folha salarial não é um fim em si mesma, é um meio. Ela cria o espaço fiscal, a margem de manobra, para que o clube, tendo o dinheiro da premiação, por exemplo, possa ir ao mercado e fazer contratações mais eficientes, pontuais, alinhadas com as necessidades do treinador, em vez de ficar refém de contratos antigos, longos e caros. Com menos despesas fixas e mais dinheiro em caixa, o poder de negociação aumenta, não diminui. A flexibilidade que você aponta me parece uma cláusula de exceção, não a regra do plano. A filosofia central, a espinha dorsal de tudo que lemos, é o corte. A meta de 6 milhões a menos por mês parece ser a diretriz inegociável, o mantra que guia todas as outras decisões. E a contradição que eu apontei no início se torna ainda mais gritante com esse seu argumento. Como se pode, de forma coerente, planejar uma campanha de Libertadores, que é a competição mais desgastante e tecnicamente exigente do continente, com um elenco que foi deliberadamente enfraquecido e enxugado? A base é fundamental, mas não se ganha Libertadores só com garotos. É preciso ter experiência, casca, sabe? O planejamento parece colocar a meta de corte acima da necessidade óbvia de reforçar a equipe para um desafio muito maior. É um pensamento que prioriza o balanço financeiro em detrimento do resultado de campo, de uma forma desequilibrada. E o perigo é o tiro sair pela culatra. Um fracasso esportivo, como uma eliminação na fase de grupos da Libertadores, gera um impacto financeiro negativo imenso. Perda de bilheteria, de premiações, de valor de marca, de interesse de patrocinadores. Esse prejuízo pode ser muito maior do que a economia feita com os cortes. No fim, o clube pode acabar sem o sucesso esportivo e sem a tão sonhada estabilidade financeira. Em resumo, eu reitero minha convicção de que esta reestruturação, ainda que dolorosa e envolvendo decisões impopulares como a saída de um ídolo, é um exercício de responsabilidade e visão de futuro. É a diretoria finalmente implementando uma visão de longo prazo que prioriza a sustentabilidade financeira como o alicerce para que o Corinthians possa competir de forma consistente e não apenas em ciclos esporádicos financiados por dívidas. É a tentativa de quebrar o modelo de gestão que só pensa no resultado do próximo jogo e começar a pensar nos resultados dos próximos 5 anos. Exige coragem e é isso que, na minha leitura, o plano demonstra. E eu concluo a minha visão reafirmando que o plano, da forma como está posto no material, pende perigosamente para a austeridade e subestima os riscos esportivos imediatos. Ao focar de maneira quase obsessiva em cortar custos e numa meta de vendas que é ambiciosa e volátil, a diretoria pode estar sacrificando a competitividade real, a competitividade presente, por uma estabilidade financeira futura que não é garantida. O perigo é criar um ciclo vicioso. Um time enfraquecido gera maus resultados. Maus resultados diminuem as receitas. E a diminuição das receitas torna a recuperação financeira e esportiva ainda mais distante e difícil. É uma aposta onde o preço de um erro pode ser muito, muito alto. No fim das contas, fica claro que não há uma solução fácil ou uma resposta única. O sucesso ou o fracasso dessa estratégia audaciosa vai depender imensamente da competência na sua execução e, claro, do resultado da final da Copa do Brasil. Esse jogo, como o próprio material indica,
funcionará como um verdadeiro divisor de águas, podendo validar ou forçar uma revisão de todo o planejamento. Exatamente. O que este material nos mostra com grande clareza é o dilema que define o futebol moderno, especialmente no Brasil. A batalha constante para equilibrar a paixão e a necessidade de performance imediata exigida pela torcida no campo com a racionalidade e a prudência financeira que são indispensáveis nos escritórios para a sobrevivência do clube. Para entender todas as nuances dessa encruzilhada, a análise do material original é fundamental.